Se a gente contar aqui o conceito, porque olha só, tem uma das primeiras... O primeiro embate na filosofia foi entre dois camaradas do 6º século a.C., um chamado Parmênides e outro chamado Heráclito. E eles debatiam sobre o archê. O que é o archê? Era o que os filósofos achavam que a vida tinha uma essência. Tinha alguma coisa em comum a todos os seres vivos e até hoje a gente não sabe o que é esse archê. O que pode ser isso? A gente não sabe até hoje. Então 2.500 anos já se passaram e a gente continua debatendo isso. Mas para Parmênides, o archê ele era eterno, imóvel e indivisível. Era uma coisa estática. Por quê? Porque se ele se move, ele já não é o que era antes. Se ele se divide, ele já não é o que era antes. E ele é eterno, porque se ele deixa de ser, ele não existe. Então tinha que ser uma coisa estática. Então para Parmênides, o movimento era uma ilusão. E ele dizia assim, o que é, e o que não é, não é. Porém, o que é, só é. Não pode não ser o que não é. E aí você fala, oi? Então assim, o que é, a carteira é a carteira. O que não é, não é. Agora entra mas o a carteira, pra explicar pra gente. A carteira só é. Ela não pode ser a carteira e não ser o celular. Porque o que não é, não existe. E o que não existe é indizível, é inimaginável. Tudo que você consegue imaginar ou dizer, existe. Mesmo que seja só conceitualmente. Então, olha só. Se eu falar assim pra você, pense em algo que não existe. Não tem como. Agora, se eu falar assim, não pense numa casa. Você está pensando na casa. Então, o Parmênides dizia, o que é, porque na filosofia o que é em qualquer situação, em qualquer época, em qualquer circunstância. Então, o que é. E o que não é, não existe, é indizível, é impensável. Então, o que é só pode ser. Ele não pode ser e não ser o que não é. Ele só é. Certo? Beleza. E Heráclito dizia, não. O archê, a essência, é fluxo. É fogo. Então nada é, dizia Heráclito. Heráclito dizia assim, o dia não é dia, o dia está se tornando noite. A noite não é noite, a noite está se tornando dia. Então nada é, tudo está vindo a ser, que ele chamava de devir. E aí você pensa e você fala, caraca, quem tem razão? Viu que os caras é inteligente demais, cada um defende muito bem. Mas isso que é o legal da filosofia, o que eu acho do caralho, que eu fico apaixonado pela filosofia é isso. No primeiro ano da filosofia, que eu comecei minha faculdade de filosofia, 40% da turma desistiu. Se formou 10% da turma que começou só. Não. E eu comecei a ligar pra todo mundo e perguntar, e a maioria falava assim, cara, você tá louco. Eu achei que eu ia achar respostas e eu só achei mais perguntas. E isso, tesão da filosofia. Você estuda um cara... Você estuda, você vê os argumentos, você fala, caralho, esse cara tem razão. Aí você estuda outro cara e fala, caralho, esse cara também tem razão. Aí quando você vê, os argumentos são excludentes entre si. E você fala, quem que tem razão? Tipo, não dá pra ter os dois terem razão. Como é esse caso? Eu te pergunto, o que vocês acham mais lógico? Que a essência da vida é fluxo, que tudo tá mudando o tempo inteiro? Devir pra mim é mais lógico. É mais lógico. A gente costuma pensar assim. Ou é estático, ou é eterno. A essência da vida. Tudo bem, a gente costuma dar razão para Heráclito no começo, né? Mas se você para pensar um pouco, eu te pergunto, quando você nasceu, você já era o Rodrigo? Já. A matéria é outra. Os pensamentos são outros. Quando você tinha 10 anos, você era o Rodrigo? Sim. Hoje, você tem quantos anos? 44. 44 você é Rodrigo. Com 70, 80 anos você vai ser Rodrigo. Sou outro Rodrigo. Pode ser outro pensamento, sim. Pode ser outras crenças, outra matéria, porque a matéria já foi toda embora, mas você ainda é o Rodrigo. Então alguma coisa é. Alguma coisa é estática. Alguma coisa é eterna. Alguma coisa é imutável. Mas o que é? E aí como você dá razão para os dois, sendo que eles estão falando de uma coisa só? Como que pode ser fluxo e estático ao mesmo tempo? É do caralho. É isso que é do caralho. Juntas escolas. Não, vão vir outros pensadores e vão dar uma solução. Quem vai apresentar a primeira solução para isso é Platão. Platão vai dizer, a questão é o seguinte, nós somos divididos em dois, corpo e alma. E a alma não pertence a esse plano, ao mundo sensível, pertence ao plano das ideias. E a alma é imortal. É eterna, é imutável. A alma, o que é a alma. O que é.
Exato. E o corpo não, o corpo é fluxo. Por isso que Platão é o pai das religiões. Porque ele é o primeiro a apresentar conceitualmente o que é espiritualidade. Que existem 2 planos. Entende? Então é muito legal. Então quando eu comecei a estudar, e depois Viktor Frankl, eu entendi que Deus, ele funciona como um horizonte. Né? Se você está andando no caminho do horizonte, você vai andar a vida inteira, você nunca vai chegar no horizonte. Você sempre vai ter mais horizonte, mas ele serve como um guia, como um caminho.